Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao Pode Revalidar, o podcast oficial do Mundo Revalida, onde trazemos conteúdo sobre revalidação médica, carreira e saúde mental, sempre num papo descontraído para deixar a sua jornada até o CRM mais leve. Eu sou Marcos Início, cofundador e professor do Mundo Revalida, e estamos hoje com a Pia, nossa co-host oficial do Mundo Revalida. Muito obrigada, pessoal, mais uma vez, mais um Pode Revalidar. Então, hoje, vários temas interessantes, com uma pessoa muito especial. E hoje nossa convidada é mais do que especial, uma ex-aluna nossa aqui que fez o Revalida e foi aprovada agora, né? A Fernanda Rossi, que foi aprovada no Revalida de 2022, primeira edição, fez faculdade lá na Argentina, na Fundação Barceló, e hoje é a nossa convidada aqui para dividir um pouquinho dessa trajetória de revalidação, né, Fê? Boa tarde, gente. Uma honra estar aqui como ex-aluna, agora revalidada. Então, vou conversar e tirar todas as dúvidas do pessoal. Bom demais, bom demais. Fê, conta primeiro, vamos começar do começo, né? Vamos conversar um pouquinho aqui, para quem ainda tá na faculdade. Por que você escolheu a Argentina? Por que foi o destino que você escolheu pela primeira para fazer faculdade lá, né? Então, quando eu estava fazendo cursinho aqui para vestibular aqui no Brasil, primeiro que as faculdades particulares são muito caras aqui, então eu comecei a pesquisar sobre cursos fora do Brasil e a Argentina foi o que me chamou mais atenção. Também pela proximidade, eu comecei a investigar sobre os prêmios Nobel, as faculdades em si, e lá me chamou muita atenção essa parte toda do ensino deles, é muito boa. Então, foi mais por esse motivo. Como eu não conseguia passar aqui, não fui aprovada aqui no vestibular, fui para lá, direto, fiz lá e não me arrependo em nenhum momento. E você chegou a pensar em outro país, Bolívia, Paraguai, ou acabou só pensando na Argentina e foi só na para lá? Argentina e fui para lá mesmo. Foi a primeira E como é que foi esse escolhi. processo para ir lá, documentação, tudo? Você precisou de ajuda de alguém ou você só pela internet conseguiu? Não, quando eu fui em 2014, o processo era um pouquinho mais lento, não tinha tanta opção online, igual tem agora, que você mesmo consegue dar entrada em documentos, fazer inscrição na faculdade. Então, tinha como se fosse algumas pessoas que davam a entrada nessa papelada toda, nessa burocracia toda de documentação de lá, que é o DNI, fazer a inscrição na faculdade, levar todos os documentos para o Ministério Exterior, Ministério da Educação, porque tem que ter vários carimbos e tudo mais. Burocrático. Daí eu paguei para uma pessoa para pegar e me ajudar nessa parte. Mas hoje em dia é mais fácil. Não, hoje em dia é super mais fácil. Todo mundo já consegue fazer sozinho, porque é uma parte mais online, né? Aquela época não era tão assim, era mais presencial mesmo. Aí precisava tipo de um despachante. Praticamente isso. E a Argentina sempre foi um lugar, né, fora do Brasil. Acho que aqui no Brasil a gente não conhece muito das faculdades fora, mas a Argentina sempre foi muito representativa a nível da América do Sul, né? Foi. Quanto qualidade de medicina, residência. Eu tenho muitos colegas que atualmente estão lá e realmente continua sendo muito bom. Então, acho que a escolha realmente foi mais, né, pela parte acadêmica também, né, que é importante. Sim, eu tenho vários amigos meus que ficaram fazendo residência lá. Que daí não, enquanto estão esperando o resultado do Revalida, estão estudando, trabalhando e aproveitaram a residência lá. Ah, legal. Ô Fer, e conta um pouquinho agora, já voltando mais pro Revalida, né? Em que momento da faculdade você começou a pensar ou começou a se preocupar com o Revalida mesmo? No meu último ano. No meu último ano eu comecei a pensar, porque eu sabia que eu queria voltar pro Brasil. Que eu queria trabalhar aqui, então praticamente o único método, agora tem vários, mas era o Revalida, o mais acessível de todos. Você começou em 2014, né, a faculdade? 2014. 2014 já haviam tido algumas edições, né? Começou já. em 2011. Eu fui pra lá, tanto que eu fui pra lá e todo mundo ficava assim, nossa, você vai ter que fazer o Revalida. Todo mundo tem esse medo, né? Daí eu já ia pensando, não, mas é possível. Já teve gente provada, é difícil acontecer de reprovar se realmente você estuda é muito difícil você pegar e reprovar. Então, daí já fui com esse pensamento do Revalida, mas no último ano mesmo que foi essa parte que eu foquei mais. Entendi. E aí você já começou a se preparar, já começou a estudar no último ano? Então, lá na minha faculdade a gente tem o final de carreira, que é como se fosse um Revalida, são também 10 estações que a gente faz, só que daí é com o professor nosso.
Então, Entendi. já não tem toda essa pressão de você ficar numa salinha fechada. Estar com pessoas que você nunca viu. E isso sempre foi assim, Fê? Ou foi algo adaptado por ter muitos alunos do Brasil lá? Não, sempre foi assim. Sempre foi assim. Cada faculdade tem o seu método de final de carreira lá. Uns com prova objetiva, outros com prova prática. Com a prática. Daí, Legal. na minha faculdade, é a prática. Tanto que quando fui fazer aqui a segunda fase, né? A prova prática, eu meio que já estava adaptada. Um pouco adaptada. E durante toda essa parte. durante a faculdade também tem essas estações práticas ou somente lá no final? Não, só no final. Mas Entendi. durante a faculdade a gente tem muita prova oral. Então, Entendi. que meio que simula mais ou menos. E prova discursiva, Fê? Você era mais objetiva, era mais teste ou também tinha escrita? Depende, era meio a meio. Meio a meio. Porque sempre para você passar o que eles chamam lá de ERA, né? Você tinha que fazer a prova objetiva ou discursiva e depois a oral, para depois você ter passado. Por exemplo, se eu cursava a medicina interna, cardiologia, eu tinha que fazer essas duas provas para daí estar como aprovado, entendeu? Então, do oral, da prova oral, a gente nunca escapava. E daí ou variava, ou era objetiva ou discursiva. É puxado então, né? É puxado. É, Todo mundo super vai para lá, puxado. acha que é mais fácil, mas não é Sim. não. É fácil entrar, o difícil é sair, assim. Mas você teve dificuldade, porque assim, você ficou 6, 7 anos aí escrevendo tudo em espanhol. Foi. E aí você teve uma certa dificuldade para voltar a se adaptar aqui Sim. pro português, Sim. pra prova em português? No começo, quando eu comecei a estudar para discursiva daqui, muitas vezes eu mesclava os dois idiomas. Então, às vezes eu começava a escrever em espanhol, daí eu falava, vamos pro português. Mas como é nossa língua nativa, né, nossa língua Fica mãe, mais então fácil, fica mais né? fácil você conseguir voltar. Mas alguns termos, eu acho que mesmo confunde, acaba, né? Não, eu Porque você confundo aprendeu. até hoje. Até hoje. Alguns termos, assim, a gente sempre confunde. Tem que parar, pensar, pra daí escrever certinho, falar certinho. Porque lá era totalmente espanhol, né? Você aprendeu a Totalmente. medicina em espanhol, né? Totalmente espanhol. 100%. Ah, legal, bacana. E como é que foi essa preparação, então, Fê? Você começou, no último ano você já começou a se preocupar, mas você começou a estudar mesmo só depois que você se formou? Só depois que eu me formei. Daí eu comecei em janeiro. Logo que saiu a inscrição, né? Saiu o edital. Falei, vou começar a estudar. Eu tive que entrar com a liminar, porque eu ainda não tinha meu diploma em mãos. Por causa da pandemia, atrasou e tudo mais. Daí eu comecei a estudar em janeiro mesmo. Daí eu comecei a treinar mais. Peguei o curso da discursiva com vocês, porque prova objetiva, acho que todo mundo sabe estudar, né? Mas a discursiva você fica meio perdido de como começar a estudar. E muita gente não valoriza logo de início, né? E são 50 pontos, né? É muita coisa. Eu também, quando eu prestei a prova do Revalida, eu deixei lá pro final. Todo mundo falava, não, é bom ver as questões antigas, revisa, porque muita questão se repete. E eu falei, tá bom, acho que vai dar tempo. No final das contas, não deu dava. tempo. Mas alguém te deu a dica, Fê? Teve alguém que assim, Teve. já te orientou, falou, ó, Fê, se preocupa com a prova discursiva, porque realmente é o que a Pia falou. A gente vê que muita gente que é de primeira viagem, né, o revalidante de primeira viagem, acaba não dando tanta importância e é assim, 50 pontos. Eu tive duas amigas que fizeram o curso com vocês. Daí, na edição antes de mim, né, de 2021. E daí elas falaram, ó, Fer, vai fazer a discursiva com eles, porque são 50 pontos. Elas aprovaram também? Aprovaram também. E é bom que revisa os temas antigos de forma mais rápida, porque até eu imprimi as questões, né, lá em 2017. Ver o gabarito, tentar decorar aquilo, é muito mais fácil eu assistir várias vezes a mesma aula. Então, e acaba que você também cria meio que um esqueleto para discursiva, né? Sim, Você sabe, eu mesmo pegava várias dicas nas aulas de escrever em tópico. As minhas condutas na discursiva era sempre em tópico, pra gente dar menos chance do examinador não ler certinho. Exatamente. É porque muita gente acha que tem que fazer aquela redação extensa e aí é Nossa, onde eu se fiz perde, sempre né? em tópicos. Sim. E a gente tem visto a tendência da prova discursiva, cada item vale mais pontos ainda. Então, por exemplo, antigamente, cada item valia 1,5 ponto, 2,5. Hoje em dia, um item sozinho de uma palavra em tópico vale 8 pontos. Eu Então, vi assim, isso aí. são 8 questões objetivas que você tem que acertar para ganhar a mesma pontuação em 2 palavras. Eu acho até que a discursiva ela tem uma maior importância do que o objetivo em si. Se a gente for parar para pensar em tática de como aprovar, de pontuação, realmente, se você tiver uma lógica matemática, acho que realmente... É porque se você for bem na parte discursiva, falta poucos pontos para você pro objetivo, né? Exatamente. Então, se você for mal na discursiva, você vai ter que gabaritar a prova objetiva aí para ter que passar. Não, e outra coisa, na objetiva você até consegue enrolar, vai por eliminação. Na discursiva, não. É um papel em branco, você já tá em branco. Não, a gente já chega e já não consegue pensar em nada. Daí depois começa a fluir.
Mas acho que é Mas assim, discursiva. mesmo com metodologia, eu imagino que assim, nem todos os temas ali você tem tanta intimidade, né? Mas se você tem uma metodologia, você consegue extrair bastante, né, Fê? Você Consegue. sentiu isso também? Aham. Sim, e até acho que a minha edição foram Foi das difícil, questões sua prova. mais difícil, estranhas, sim, né? super Tipo, estranho. ninguém Sempre tem, né? esperava. Todo ano tem uma questãozinha. SOP. A da cirurgia. Sempre Nossa, tem da uma. A cirurgia da foi cirurgia terrível. sofri. Né? Foi. Era assim, você tinha que ler o texto e rebuscar no texto aquilo que dava pra colocar na resposta. As praticamente. respostas estavam todas lá, né? Aham. Praticamente. Exatamente. Porque Algo que a gente fez há muito, né, Fê? Então, sempre procurar, porque no enunciado, na pergunta, já tem muita da resposta. Então, saber Exatamente. procurar a resposta é bem importante também. Sim. Bacana. E você acha que foi um dos grandes diferenciais? Você aprovou de primeira De vez, né? primeira. Não, o curso da discursiva eu indico, assim, demais. É muito bom. Ah, bacana, bom. Fê, que bom. Não, e eu usei também muito das aulas da discursiva para a segunda fase. Pra prova prática. pra porque prática. Tem muita intersecção, né, Pia? A gente Muita. sempre martela, a gente fez a A reunião hoje. a gente avalia esses temas antigos e realmente a gente vê como eles se repetem. E, por exemplo, Ler e Dort, que caiu nessa prova discursiva, tinha sido uma prova prática, uma estação prática em 2017. Então, a gente vê muito isso, dos temas se repetirem em diferentes formas de apresentação. Outro detalhe aqui da prova discursiva, já falando em tendência do Revalida, é que eles estão mudando, que agora eles estão meio criteriosos, com um critério diferente, Pia, é que antigamente a gente até tinha uma recomendação no nosso curso, que eu acho que era legal, que você poderia escrever um pouco a mais, às vezes nem tanto na ordem, mas mudou. Realmente agora tem uma recomendação formal na correção, que eles, por exemplo, assim, cite os 4 fatores de risco. Aí eles vão considerar os 4 primeiros. Antigamente dependia do corretor. Então a gente via alguns alunos que escreviam 8 itens e os últimos 4 itens que eram considerados. E eles eram considerados como correto. Agora, se você escrever 8 itens, eles vão considerar só os primeiros. Pelo menos parece ser uma tendência. É o que a gente viu na correção atual. Parece que eles estão meio que dando uma apertada, né? Eles estão ficando espertos com várias coisas, né? Também na prova prática, a gente percebeu nos recursos que a gente dava muita dica. Pessoal, se vocês não pediram algum exame e vocês leram lá na folha, repete aquilo que tá lá. E agora a gente entrou muito com recurso em cima disso, porque antes realmente funcionava e dava certo. E a gente percebeu que eles colocaram, não, vocês olharam antes e eu fiz isso na minha prova. Então, é difícil. Agora, você tem que olhar meio de recanto, assim, Tem que pra tomar cuidado. tentar, né, tomar cuidado. Outra coisa que eu percebi muito nos vídeos, agora avaliando esses vídeos, né, dos nossos alunos que estão entrando no curso prático, que agora eles não têm câmera mais com muito zoom, tudo é gravado no iPhone. Não sei se você percebeu. Tudo é celular. Tudo celular. Então, assim, dá muito pra você jogar com essa parte do olhar. Então, tem como ainda a gente tentar aí dar uma apertada no sempre avaliador. Tem uma dica a mais, sempre tem alguma dica a mais. Na minha sala Tudo mesmo eram 2 celulares. Exatamente. E antes eram câmeras, assim, grandes, né? A gente via que era uma estrutura aí um pouquinho melhor, mas agora é tudo com E os vídeos começam... Agora tem 15 minutos, 12 17, minutos. Começa já o pessoal contando sobre a vida dele, né? Dos avaliadores. Não, daí você fica vendo o ator lá deitado. Sim, conversando, falando do candidato que acabou de sair. É terrível. Mas esses detalhes fazem muita diferença, né, Pi? Então, assim, realmente, sem entender a tendência, né, Fê? Então, assim, agora a gente vai ter que reformular todas as orientações, porque isso é uma coisa que a gente só consegue adquirir quando a gente faz o recurso. Então, a gente avalia o recurso, aí pede o parecer, avalia o parecer, vê qual que é a tendência da banca pra gente melhorar cada vez mais o curso e dar uma orientação formal, né? Porque agora realmente está mudando e as pessoas têm que entender. Isso é importante. Fê, e aí como é que foi? Aprovou de primeira na primeira fase, e aí pra segunda fase? Recurso. Como é que foi? Recurso. Gente, se faltar pontos, recurso. Não perca essa muita- oportunidade. Muita gente desiste. A gente comentava isso em outro podcast e também veio uma amiga nossa que a gente sempre traz pessoas de diferentes, né, brasileiros que formam fora ou realmente estrangeiros que querem fazer residência aqui no Brasil. E ela faltavam alguns pontos, né? E ela falou realmente que muita gente desiste. A gente A percebe Nicole? isso. A Nicole, muita gente desiste e não faz o recurso porque diz, putz, faltam 8 pontos, não vou fazer. E a gente vê que é o contrário, né? Dependendo ali de quem te avaliar, vale a pena. É porque a gente conta muito com a sorte, né? Também. De quem é o examinador em si. E Porque outra questão é que a prova prática agora, eles assistem os vídeos depois, né? O que diz o edital, né? Isso também... A gente nunca sabe se assiste ou não. Isso que Mas a gente acredita que sim. Uhum. Então, a gente torce pra Não ser... sabe nem se é médico, né? Então, tem isso. Então, assim, igual eu falava quando eu tava estudando com a Camila.
A gente sempre estudando, a gente falava assim, vamos verbalizar tudo. Tudo. Vou pedir os sinais vitais? Tá, eu quero sinais vitais. Frequência cardíaca, frequência respiratória, que a gente nunca sabe o que tem no checklist e quem vai estar avaliando. Então, daí, você verbalizando, a chance de você conseguir Você tem a pontos, prova, né? Você tem a sim. prova, é aquilo que você falou, né? Então, assim, pra entrar com recurso, ó, Tem que ter tal a minuto eu prova. falei exatamente. Não, e eles esquecem coisas assim, porque o recurso não é você tentar encontrar um ponto. É um ponto seu que tá lá Exatamente. Que é e seu eles não foi viram. roubado, né? E eles não viram. Então, eu acho que compensa, eu aconselho aconselho. muito isso para os alunos também. Eu digo, né, quando a gente vê esses vídeos, aqueles que estão na segunda, terceira tentativa, a gente avalia. Muitos falam assim de maneira individual, que eu acho importante também, mas depende muito da velocidade que você tem na estação. Então, se você tem tudo estruturado, eu falo tudo bem, fala um por um. Mas se ainda tiver dificuldade com a questão do tempo, tentar priorizar algumas outras coisas. Então, realmente um treinamento diário ali de tudo, né? Não somente de conhecimento médico, mas de desenvoltura, de cronometragem de tempo. Então, assim, é bizarro, né? E Então, também complexo, acho que muito da parte de nervosismo, ansiedade, que conta, assim, demais. Eu acho que é o que mais conta na segunda fase, é você tentar manter a calma. Como foi pra você? Que foi uma única vez Nossa, que você aprovou logo de entrada ali. Então, eu cheguei pra fazer a prova e todo mundo que eu conversava era a segunda, terceira vez. Daí eu falei, meu Deus do céu, só a única primeira vez aqui. Acho que não vou conseguir, né? Você já entra com aquele medo. Aquele mindset, né? E você nunca fez a prova. Você só sabe pelos estudos, assim, checklist. Mas na hora que você tá lá, na frente da porta, esperando a buzina. Viu a luz amarela caindo? Parece que você tá indo pro matadouro. Eu tinha essa sensação. Gente, é horrível, é que horrível. Que é pra guilhotina, assim, da... E todo mundo, você não pode olhar pro lado. E você tá lá focado, assim, na frente, só esperando o momento de liberarem você. Daí você entra. Daí, no meu caso, assim, na minha primeira estação, já deu erro com a câmera. Tanto que a minha estação... Qual foi a primeira, Fê? De leishmaniose. Nossa. Nem vamos comentar sobre. Daí a primeira foi logo, já deu erro com a câmera. Daí já me mandaram sair. Daí o pessoal lá fora, o que você tá fazendo aqui fora? Eu falei, gente, me mandaram sair. Não, você tem que entrar, seu tempo já tá contando. Então, eu acho que a minha estação foi de 8 minutos. 8 minutos e pouquinho, porque eu perdi. de novo a porta, entrou? Ou como abri de novo, me apresentei de novo. Tanto que no meu vídeo, todos estão com 13, 14 minutos. Esse tá com 10 minutos cravado. Nossa, e eles tinham te orientado a entrar novamente ou não? Eles ficaram mudos? Não, fiquei lá fora esperando. E ninguém te falou nada? Ninguém me falou o nada. psicológico vai pra onde, né? Então, a minha primeira prova, minha primeira estação. Daí, até eu me recuperar, eu fui recuperar só na terceira, e você quarta. tinha treinado leishmaniose, Fê? Não. Não tinha? Não. A Pia deu uma aula de leishmaniose, né? Deu. Mas assim, você sabe que a primeira estação, se você não tinha treinado, acho que até foi bom ter sido leishmaniose, porque normalmente a primeira estação é que a gente vai pior, né? Tá mais nervoso, tá mais ansioso. Não, eu ainda entendeu? consegui, assim, vários pontos nela. Conseguiu extrair. Mas por seguir uma estrutura, então vários pontos eu, assim, consegui. Mas essa parte de ter o erro do celular, da filmagem... Já dá uma desestabilizada. É horrível. E tudo pode acontecer, né? No INEP é impressionante. Parece que tudo acontece com eles. E a gente tem que ir preparado para acontecer tudo de errado. Assim, que pode falhar a filmagem, que você pode ficar lá horas sem contato com ninguém. Acho que nesse Revalida não teve, mas na penúltima edição teve gente que saiu de madrugada. Teve. No primeiro dia. 6 da manhã. Pô, imagina. Acho Aí que você foi vai em ter que prestar BH. no outro dia. Acho que no Rio Grande do Sul também teve algum problema assim. Não Teve no algum Sul? problema que também ocorreu, assim. Muita gente reclamando, muita gente... o que eu percebo é que como você enfrentou essa primeira vez? Essa é uma assim, na questão de é minha primeira de 3 ou é minha única? Não, é minha única. Eu fui eu vou passar agora. Na minha cabeça era assim. Tanto que conversando com o pessoal falava assim, não, se não der certo agora, eu vou fazer outra coisa. Eu falava assim, gente, eu só tenho esse plano. Ele tem que dar certo. Eu não tenho outro, tipo, não consigo pensar em outra coisa. Eu vou passar. Então, eu fui já com o pensamento que eu ia aprovar. Eu estudei para isso. Então, acho que muita gente vai com o pensamento, é minha primeira chance. Eu tenho mais duas. Mas acho que você ir com o pensamento que você vai aprovar, acho que também ajuda muito. Muito, eu também tenho esse mindset de vencedora, não existe... Não tem como você não aprovar se você não tiver um mindset de vencedora, entendeu? A probabilidade muda. A gente já entrevistou um monte de gente que aprovou. E assim, todos falam
e de maneira repetida isso aí. Então, tem algumas pessoas que escrevem na prova. Tô Eu escrevi, aprovado, aham. revalidei, aprovei. E isso daí fortalece. Então, assim, eu acredito muito, sempre acreditei durante as minhas provas, que se você vai com uma confiança diferente, você interpreta a estação diferente, vai diferente, assim, E vai realmente com uma garra muda. diferente, Vai. né? Principalmente no meu caso, não sei se aconteceu com você, mas do primeiro pro segundo dia, o primeiro dia foi horrível. Eu falei assim, Foi. eu reprovei, eu não vou Eu Essa não era passar. uma queria dúvida que eu ia voltar. perguntar pro Fê. Eu não queria voltar pro segundo dia. Eu dormi chorando naquele dia. E você foi bem no primeiro dia, Não, depois? Não, no primeiro dia eu fui horrível. Mas Assim, depois no péssima. final? Daí no final. No segundo eu fui Assim, muito eu bem. recuperei na quarta e quinta estação, eu recuperei bem. Mas no segundo dia foi o que Aí me você foi salvou. com uma... Foi melhor. Você foi, tipo, Não, porque sangue daí, nos olhos, né? porque Mais daí ou você menos. você já conhece o ambiente. Você sabe que os 10 minutos passam voando. Rápido. Então, vai falando. Os atores vão estar, tipo, despreparados. Tinha ator meu que não sabia a fala. Tanto que eu perguntava alguma coisa, depois de 2 minutos que eu tinha perguntado, ele falava assim, a doutora perguntou isso? Eu tenho. Caramba. Tipo, então, você tem que ir Tem sabendo que fortalecer, né? Porque às vezes ele realmente tem dessas. Mas tem muita diferença do dia 1 pro dia 2. Muita. Mas teve alguma estação que você achou que foi mal e no final você foi bem? A de gota, eu achei que eu tinha ido mal e eu quase gabaritei ela. A de câncer de cólon, que eu pedi a biópsia e não me entregaram. Então, eu não terminei a estação. Então, até o momento que eu consegui fazer a estação, tive Tava uma tudo pontuação certo. boa. Uhum. Mas o resto eu tava bem segura. De queimados eu tava bem segura. A de DIP também. A de desprendimento, né, também tava... Mas eu pergunto isso, se teve alguma estação que você achou que foi mal, mas você foi bem, porque assim, muita gente às vezes acha que foi mal e aí começa a desmotivar. Aí fala, putz, não vai dar certo, não vai dar certo. Não, porque o que eu fazia era, eu saía da estação, eu tirava aquela estação da minha cabeça. Zerava Eu mesmo, zerava. mudava o mindset. Exatamente Eu zerava. isso. Eu Isso é uma zerava, recomendação que a tipo, gente sempre faz, é muito importante. Eu não pensava no que eu podia ter falado ou não. Vamos lá, são mais 10 pontos que eu tenho que conquistar. Então, eu fazia muito isso. Isso é uma coisa que o Juan martela muito, né? Uhum. Cada porta é uma nova oportunidade. Então, isso é importante realmente tá intrínseco. Porque tem dificuldade e, assim, às vezes você acha que foi mal e foi bem. Então, assim, às vezes você tá chorando por uma coisa que você deveria estar chorando, deveria Você estar nem feliz, sabe o né? que tem no checklist, Exatamente, né? isso que é Não sabe. importante, né? Às vezes a pessoa fala, pô, não acertei o diagnóstico, não acertei a conduta, mas tirou 8, 8,5, entendeu? Não, são muitos bloqueios no momento da prova. Nessa semana que a gente avaliou muito o candidato, né, que tá indo para a segunda ou terceira tentativa, teve muita gente que não viu nem a calculadora, Fê. Parece mentira. Com a folha em cima da calculadora e a calculadora por baixo e, tipo, escrevendo em cima. E o pessoal percebeu. fazendo a conta à mão. A mão. É, Você não vê tem como como. a mente, né, Te sabota. te sabota tanto na hora da prova prática. É bizarro mesmo. É bem... Ô, Fê, e aí, então, estamos continuando, né? Aí terminou a prova, achou que não ia aprovar no primeiro dia, e no segundo dia saiu um pouco mais confiante. Daí, no segundo dia sai um pouco mais confiante. Assim, é muito diferente, realmente. Você já pega o jeito da prova, né? Você já sai. Por mais que você não saiba o que tem no checklist, mas acho que foram temas mais esperados no segundo dia. Acho que teve queimados que todo mundo já esperava. Esperava desde a primeira fase. Tipo, queimados, o DPP também. Todo mundo esperava um sangramento. Sim. Tipo, então, foram temas que acho que todo mundo já tinha estudado mais, já estava mais treinado, digamos assim. E aí, antecedendo um pouquinho quando saiu o resultado, como é que foi ali o nervosismo no dia que estava programado para sair o resultado? Tava programado. Daí é aquela tensão, né? Primeiro que você já espera da meia-noite para entrar para ver se saiu. Daí, Sempre sai tarde, né? Acho Sempre que sempre tem uma né? Uma prévia, porque primeiro sai o checklist provisório. Daí a gente já começa a fazer conta. Não sei se você foi assim. Nossa, eu fiz muita conta na época. Eu não olhei o checklist. Você não viu? Não. Eu falei, eu não quero ver, Mas porque eu não lembro o que eu falo. Tempo, não sai um pouco tempo de diferença? Acho que não saiu com muita antecedência. Não, tem os recursos Não, gerais em cima daquele provisório. Ah, sim, lembra? Tem os entendi. Dos recursos gerais. Achei que você estava Sim. falando porque às vezes sai o padrão. padrão. Não, esse sai junto, né? Que Sai é o final. junto com o final. São várias fases de sofrimento, né? No Então, daí primeiro sai, você faz a prova. Daí já começa todo mundo falar o que tinha, o que não tinha. Ninguém sabe o que tem. Daí depois sai o provisório. Daí você começa a fazer um monte de conta. Eu não olhei. É a melhor opção. Eu não olhei, gente. A melhor opção. Não vai mudar, né? Não vai mudar. Primeiro que você não lembra tudo que você falou. Às vezes você acha que falou e não falou.
Então, acho que... É importante entrar com recurso geral, né? Mas é que a É. gente entra, né? A gente já faz ali, já Não, manda. É eu, importante no meu entrar. caso, eu passei a senha pra alguém subir o meu recurso geral, porque eu falei, não vou olhar, não quero spoiler. Daí, mas depois, quando saiu o resultado provisório, aí eu olhei. Falei, não, preciso ver. Daí eu peguei recurso com vocês. Mas como que foi? Eles estavam nervosa pra caramba, aí saiu o Nossa, resultado, mas você daí conseguiu manter a calma? Ou... Não acho que não tem como manter a calma. Porque é aquele negócio, você escolheu fazer, tipo, você escolheu voltar pro Brasil. Então, essa é a única forma de você voltar. Então, você fica muito nervoso, você cria uma expectativa muito grande naquele dia. Então, daí, cada momento... Eu lembro que eu tava conversando com a Camila até, e do nada a Pia abre uma live pelo Mundo Revalida. Eu falei, saiu esse resultado. Entra eu e a Camila, assim, desesperadas. Tremendo. Daí a gente começou, não, Pia, não abre uma live assim. A Pia, não, gente, se não saiu até agora, vai sair só à noite, não sei o que, não sei o que lá. Daí você fica nessa tensão. E eles só liberam à noite, né? É, à Não tem... noite. Acho que deve ter saído lá pelas 8, 9 horas da noite. Saiu, acho que era 8h30, por aí. Então, E daí aí- você passa o dia inteiro sem Mas fazer aí você nada. viu o resultado e conseguiu pelo menos raciocinar, falar, não, vou tentar os recursos e tal. Eu já tinha comprado o recurso. Ah, você já tinha se programado já. Já tava Nem sabia esperando, se nem ia- sabia, mas já tinha comprado. Queria garantir, né? É. Porque realmente os recursos da prova prática esgotam. Então, É. muita gente acaba que não consegue fazer o recurso com a Não, gente. eu já sabia que eu ia fazer com vocês, então comprei logo que saiu. Daí já, na hora que saiu o resultado, eu consegui baixar os espelhos, já mandei. Tanto que acho que o meu foi um dos primeiros a ser entregue, e daí deu tudo certo. Deu pra subir tranquilo e tudo mais. É, isso aí. Professor Mas Vinícius você- arrasou. É, ele arrasou no recurso. Ele surgiu com 25 pontos. Surgiu com 25 pontos. Que olha. Mas eu acho que esse planejamento é importante, viu, Pia? Isso daí Sim. eu realmente nem tinha pensado. Achei que ela tinha pensado que eu não lembrava, pra ser sincero. Aham. Que você já tinha comprado. Achei que você... Porque eu acho que é importante você, pra quem não teve esse Uhum. planejamento, conseguir raciocinar, né? Não entrar em pânico, né, pô? É o resultado provisório, É. entendeu? Ainda tem mais uma chance, né? Isso é importante. É, lógico que você vai ficar abalado, porque você nunca espera um resultado negativo. Claro. Ainda mais se você se prepara tanto. Mas já ter uma carta na manga já facilita muito, então... E acho que o INEP poderia melhorar nessa espera, né? Entre você É. colocar o recurso e o resultado É, do porque é um recurso. mês. Então, é muito tempo, né? Vira uma eternidade. eu Nossa, acho. os 30 dias passam. Não, e o pior é que às vezes corrige errado, né? Entendeu? É. Se demorasse ainda corrigisse certo, às vezes ainda ia corrigir errado. Então, Tem. Nossa, no meu acho que teve vários que tava lá Visível. no gabarito e não foi aceito. tiveram alguns alunos nossos Tiveram. que, putz... E aí dá vontade de entrar com aquele processo e aí fica, né? Putz, será que eu entro com o processo? Ou estudo pra Ou próxima. estudo, porque agora tá tudo pertinho, isso não é uma vantagem, né? Então, Uhum. assim, graças a Deus, o INEP parece que vem querendo melhorar o processo processo. seletivo. É um pouco mais de processo demorado, transparência. né? Ainda Assim. continua sendo, mas assim, frente ao que é o panorama de 2017, é uma outra Tem realidade, previsibilidade, né? né? Você sabe Era algo quando vai que, ser o na minha próximo. época, não tinha. Demorou 1 ano e meio pra marcar minha prova prática. Nossa. E dentro desse meio tempo, a gente, não, vão cancelar Não vai o ter, edital, não não vai. vai ter mais. Eu falei, putz, é o meu plano A, Nossa, B, imagina. C, D. Eu falei, A tô Pia tava ferrada. igual a mim. Eu só tenho esse Eu plano. só tenho esse plano. Era o único plano que eu tinha. Não tinha outro. Eu falei, o que que eu faço? Eu estudo. Uhum. Eu, tipo, eu me vi perdida. Aí eu fiz 500 Mas o resultado saiu estágios. depois de É. quanto tempo, Pia? Como assim, da primeira Da fase? primeira fase. Saiu logo em seguida. Logo que você prestou, saiu Logo, rápido. eu já sabia que E eu por tinha que sido enrolaram aprovada. tanto? Não tinha vai ser liberado. Eu lembro até agora, no site do INEP ainda era vermelho em cima, era diferente. Liberaram, a gente vai liberar uma data prevista para a prova prática em breve, seguir as orientações do site. Se passou mais de um ano. E não havia. Não, e né, Pia, Não havia. o quesito comunicação deles Era é péssimo. horrível. Não, Não, continua horrível. sendo. Não, e lá Mas não tá tinha melhorando, mas tá melhorando. nem 0800. Eu gosto, de ver eu gosto de ver o copo meio É, cheio. não, tá melhorando. Não, mas assim- eles ainda precisam melhorar bastante. Você- Sim. Não, assim... Quanto tempo você demorou pra baixar, Fê, os seus vídeos? Os meus vídeos. Nossa, Eu, a gente tem não, eu várias- acho que saiu no mesmo dia. Assim, Que foi rápida a Foi plataforma rápida. para baixar. foi, Fê, foi. antes desse Não, edital, a minha foi. antes desse... Tanto que o penúltimo, eles estenderam o prazo. Eram 5 dias de recurso, eles estenderam pra 10. Nossa. E o antepenúltimo, Gente, eu eles ia não sofrer. estenderam. Eles não estenderam. Então, assim, eram 5 Não. dias, 3 dias não tinha vídeo.
Não, o pessoal não não. conseguia baixar. Nossa, eu ia Aí surtar. E a gente Imagina. com Gente. centenas de recursos pra fazer. E assim, pô, aí um Não, eu monte de consegui. médico, a gente tem mais 100 médicos pra Aham. analisar tudo, né? Porque a gente realmente monta uma estrutura. Sim. Imagina, o pessoal esperando e aí não sai. Aí, primeiro dia, Não, o segundo meu foi logo dia, no primeiro E é dia eu médico, consegui. tipo, profissional, assim, Especialista, do HC, pô, entendeu? A gente- especialista. Uhum. O professor Fábio, por exemplo, eu li um deles que separa a semana inteira pra se dedicar para os É, recursos. porque querendo ou não, você tá. Não é qualquer coisa. Não é um trabalho qualquer que você tá Não fazendo. é. Você tá mexendo com o futuro de uma pessoa. Exatamente. E é algo muito, com muito detalhe. É. Você demora E é muito. cansativo também. Porque Exato. Então, assim, ainda mais pra prática, que são 10 vídeos de 10 minutos. É muita então, coisa. É muito detalhe. Mas assim, é importante estar realmente especialista ali naquele negócio. Então a gente Uhum. realmente zela muito, mas graças a... Eu vejo o copo meio cheio agora. Acho Sim. que o INEP vem melhorando. Me parece. não, pra pelo subir o menos. recurso foi rapidinho. Assim, não Não, travou. e tiveram revalidas que não é que, assim, instabilidade no site. Você não conseguia subir, aí tava em cima da hora, entendeu? Então, É assim. que também putz, acho que todo mundo vai deixando meio pro final, né? Também. sim. Daí junta Acho que tem que todo melhorar mundo. essa questão de inscrição, porque cai a plataforma sempre. Então, a pessoa entrou, passaram 2 minutos, só tem, tipo, no Nordeste, a pessoa Comigo mora aconteceu no Sul. isso. Então, isso é terrível também, né? Comigo aconteceu isso. Eu fui me inscrever pra fazer em São Paulo, não tinha mais. Talvez pudesse fazer um estudo prévio, né? Então, É, via mais ou menos, localização, e aí podia ter uma inteligência artificial aí, né? Eu acho que agora nem vai ter São Paulo. Acho Agora que teve, parece que acabou, teve, mas dizem. acabou em menos de 2 Ah. minutos aí, parece. Dizem. Sei. Imagina o desespero também. Não, é muito... Essa parte, assim, do site também dá um nervoso. Tudo pro Tudo, revalidando. Desde o momento É de tudo pro colocar o revalidando. diploma É, no um, site, já é um nervoso. Fica lá, analisando o diploma. Aí você fica Uhum. com uma taquicardia, assim, tal. É horrível. O Fê, depois, quando saiu, aí você conseguiu colocar os Foi. recursos, foi tranquilo, deixou Foi, na mão de não. Deus. E agora vai. E fiquei esperando, Um né? Não mês. tinha o que fazer. Um mês. Demorou um mês. O que Daí que você no fez dia... nesse mês aí? Chorei. Não, tudo. O seu lado emocional fica muito aflorado, né? Então, desde a parte, assim, de alegria extrema até tristeza extrema. Então, também eu acho que todo mundo que vai fazer o Revalida tem que cuidar muito desse lado do psicológico em si. Porque mexe muito. Porque você não tá... Você sabe que tem as injustiças. Então, daí você fica pensando, será que vai acontecer comigo? Será que meu examinador vai ver? Então, você vai... Isso é importante. E não é É. só isso, né? Se fosse só a prova, estaria tranquilo. Uhum. Mas é tudo o que vem, o que você tá no meio, parece que é o centro das É. atenções. É Tanto todo em casa, mundo perguntando. família, tios, primos. Isso gera Tanto mais que, ansiedade, né? tanto que pra minha família, eu falei que meu resultado ia sair só no dia que saiu o definitivo. Eu não falei do Ah, provisório. você já avisou. Ah, É a ótimo. melhor coisa. Eu Foi não falei do inteligente. provisório. Eu falei, gente, vai sair só no final de setembro. Eu acho que eu falei tanto isso que realmente só saiu no Mas você final de avisou setembro. ou depois ou não? Não, depois eu avisei, depois comemorei horrores, né? Então não tem como não avisar, assim. Não, mas eu digo, É, quando depois- saiu o provisório, você não avisou. Não. Manteve a guardou, calma. Continuei Fez falando, bem, fez bem. continuei. Os únicos Fez que bem. sabiam eram meus pais, assim. Ah, seus pais. pelo Meus menos. pais sabiam. Agora, tio, tia, primo, prima, ninguém Mas você sabia. fez bem, viu? Acho que uma boa É. estratégia aí, viu? Sim. Não avisa, porque todo mundo vai ficar te lembrando. Todo mundo, E não é falta por mal, tantos às dias. vezes. Não é por mal, mas gera uma ansiedade no coração Sim, que é horrível. E às né? vezes a gente Uhum. se sente cobrada, né? E às vezes a pessoa não tá te cobrando, mas você já tem tanta coisa em cima que... Porque você pensa, nossa, podia estar lá no meu país de formação trabalhando. Mas eu tô aqui, decidi voltar, só tô estudando. Na verdade, só tô esperando o resultado. Exatamente. Então, você fica sem ter muito o que fazer, né? Porque você tá acostumado a ficar estudando. Daí, do nada, sai o resultado, você fica 30 dias. Você fala, eu vou estudar pra segunda fase, caso eu reprove. Você estudou ou você fez alguma coisa ou não? Eu não. Mas quando você recebeu o seu recurso, ficou confiante? Fiquei. Daí Aí eu você falou, fiz, acho eu que- fiz a pontuação, assim, lógico que a gente sempre coloca a mais, né? Mas, assim, da pontuação que eu achava que era cabível de recurso, acho que dava uns 14 pontos. Caramba. Ah, Dava uns bastante. 14, Mas 15. falar, não, então... Daí eu fiquei mais confiante, mais tranquila. Ah, que bom. Aí você esperou um mês, mas já tava Uhum. com a mentalidade que seria aprovado. Já. Aí quando saiu o resultado, Nossa, Só chorou. daí foi... Eu acho que eu não tinha nem reação. Eu O pior olhava... de tudo é quando você abre a tela e você vai abaixando. Não passa o tempo. Você vai abaixando a página, daí na hora que chega, você olha. Eu abro
até sair no Diário Oficial, eu abria todo dia. Pra ver se eu tava realmente Conta aprovada. essa do Diário Oficial aí, Fê. Não, do Diário Oficial é porque saem duas listas, né? Duas listas de nome. E como eu entrei com a liminar, era outra lista. E eu procurando meu nome, eu não achava o meu nome. Eu falei, não é possível, gente. O que deu agora? Minha liminar caiu depois de aprovada. E daí não, tava na outra lista. Daí na hora que eu achei, daí eu falei, Respirou, nossa, Tirou agora o peso deu. É. de cima das Putz, costas. imagina o desespero também, né? Nossa, super. Ô, Fê, conta pra gente, você falou que estudou em grupo também, né? Uhum, Vocês eram em sim. 5? Em 5. E as 5 cinco- aprovadíssimas. Graças a Deus, Que todo bom, né? mundo. A gente estudou, tanto que as meninas também faziam curso com vocês, da segunda fase. E daí a gente estudava sempre repassando checklists, né? Que legal. Óbvio. Então a gente sempre fazia à tarde, mais ou menos. A gente se dividiu em 2 grupos, então uma dupla e um trio, para não ficar muita gente também, porque fazer atrapalha. É, fazer online. Daí entrava, daí uma hora um era examinador, outro o paciente, e a gente ia mesclando, ia trocando, né? Então, essa parte do estudo, ser realmente você encontrar uma pessoa que te ajude quando você tá lá, não tá conseguindo estudar, a pessoa vai lá, vamos estudar, vamos. E te corrigir, Daí, né? Te ajudar ali. Não, e a gente era sempre bem Rígida. rígida. Falava, pode melhorar nisso, tá esquecendo Quantos disso. checklists, Fê, vocês treinaram por dia? Olha, eu e a Camila, a gente fazia em média... Fazia você e a Camila? eu e a Camila. A gente fazia em média 10 a 12. Nossa, bastante. Por dia. Por dia. Daí a gente sempre separava o período da tarde para fazer checklist e manhã e à noite para cada uma estudar o que tinha mais dificuldade. É isso, a gente, justamente na jornada da aprovação, a gente montou um cronograma Aham. exatamente assim. É, Então, por exemplo, de manhã, estudar a estrutura do checklist, Uhum. você mesmo estudar, É. ver as características ali da preventiva do checklist, como que ele está formado. Daí, parte para a parte teórica, Uhum. então vai estudar alguns temas Sim. ali, mas coisa curta, né? Não vai buscar não, uma porque o apostila. conhecimento você já tem da primeira fase, né? Exatamente. E aí, à tarde é treino, de segunda a sexta-feira, tem que treinar muito. Então, daí a gente, mais na reta final, o que a gente fazia? A gente estudava em dupla, de segunda a sexta, e no final de semana juntava 5. Ah, ótimo. Então, daí já era um olhar diferente, né? Claro. Então, daí você também opinava, você recebia crítica e tudo mais. Então, todo mundo se ajudando. Eu acho que a melhor coisa é você encontrar um grupo que todo mundo se ajuda, todo mundo, tipo, se apoia e tudo mais. Ótimo. E esses 12 checklists eram de temas das 5 áreas. Aleatórios. Na verdade, a gente separava um dia na semana para cada Ótimo. área. Por exemplo, segunda-feira, clínica 12 médica. de clínica É. médica. A gente gosta bastante A dessa gente fazia metodologia. assim. dessa metodologia também. A gente separou assim, só que a gente nunca olhava o tema do checklist. A gente sabia, por exemplo, é do checklist 1 ao 10. Só que a gente não olhava do que era o checklist. Tipo, Se só era quem era o cirurgia, examinador. se era... Perdão, Não. qual era o tema realmente, qual era o tema. claro. Então, só quem era o examinador Era real sabia. mesmo. Uhum. Aí você fazia 6, ela fazia 6. E daí a gente começou do quesito do tempo, né? A gente começou com 10 minutos, daí foi baixando para 9, 8 e no final a gente tava fazendo com 7. Legal. Com A 7 gente minutos. acredita também bastante nessa metodologia, acho E que é daí, importante. só que os 7 minutos que a gente fazia, sobrava tempo em casa, né? Lá e lá. Na hora, os 10 minutos passam, parece 2 minutos. É muito rápido o que passa. Então, você acha realmente que você não vai conseguir fazer tudo. E algumas estações, realmente não dá para você fazer tudo. Fica apertado, né? Fica. É porque o nervosismo atrapalha demais ali, É. né? O raciocínio, tudo. E também tem o caso clínico ali em cima da mesa, então vai e Longo. volta, lê de novo. E é super longo, então realmente a gente... Não. E aí você quer dar atenção a tudo. Os impressos muito longos. E são nessa minha vários edição. impressos, aí do nada você fica E daí com 5 impressos. e eles entregam muitos impressos, assim, Juntos, né? juntos. Então, teve uma hora em uma estação que eu tinha 6 impressos na mão. E eu falava assim, não vou olhar, porque, tipo, eles vão falar que eu olhei, Você né? viu. Então, os impressos dessa vez vieram muito longos, então você perde muito tempo lendo. Daí, se você não ler com atenção, você vai errar. Então, essa parte é bem, assim, complicada. Tem que ter manejo bom do tempo e manter a calma frente a, né, tanta coisa que é entregue. E o paciente ali ofegante, o paciente dizendo que tá com falta de ar. Eu vejo que muita gente também fica ansioso achando que é um paciente de verdade, que o paciente tá ali... Não, gente, ele não vai morrer. Exatamente. A menina, tem gente que- a paciente de queimados, ela não morreu realmente. Então, tipo, é você manter a calma e saber que lá é uma simulação. Exato. Essa é a mentalidade mesmo. E manter uma estrutura, que é aquilo que não te deixa perder, independente do tema. né? E até para você conseguir ganhar pontos que
Mesmo você não sabendo o tema, você vai ganhar. Exatamente. Ô, Fê, então, revalidada. E aí, quais são os Revalidada. próximos planos, projetos? O que você vai fazer Então, eu agora? entreguei minha documentação ontem na Unesp. Daí, agora vamos esperar. Eles falaram até 60 dias, mas torcer para ser em menos, né? Sair em menos o diploma. CRM. Daí, eu vou prestar a prova de residência já. Vou fazer algumas que... Assim, dá pra fazer, as né? maiores de São Paulo, que dá para fazer. E torcer para dar certo. Se não der certo, também começar a dar plantão. Procurar Agora é algum... outra realidade, Não, agora né? é outra. Agora é Você vai outra. se fixar lá em Campinas? Ou Campinas ou aqui em São Paulo mesmo. A depender do Vai resultado. depender do resultado. Onde eu tiver mais oportunidades, digamos assim. Ah, Daí legal. vamos... Tá ansiosa? Nossa, Primeiro plantão, como é que tá? muito ansiosa. Parece que esse tempo, acho que é pior a espera. Sim. Vai trabalhar do no Natal e Ano Novo? Vou. Vai? Não, acho que eu trabalho com gosto ainda. Acho que você espera tanto por esse Nos momento primeiros que anos é normal. não, nos E primeiros agora anos. vem Paga outro tipo dobrado. de ansiedade, né? O Pra primeiro sair. plantão. O que você espera aí do seu primeiro plantão? Olha, Você acho fez que muito checklist. Vai muito duplinha, vai checklist. duplinha. Então, eu queria muito que minha dupla tivesse aqui, né? Porque a gente faz tudo em dupla. Mas minha dupla tá lá no Nordeste, então não tem muito o que fazer. Mas acho que a insegurança vai ser um ponto bem pesado, sabe? Porque você fica naquele momento, será que eu realmente sei fazer tudo certinho? Se eu vou saber diagnosticar, Porque se não eu é vou mais treino, né? agora é real. real Agora life, é né? real. É o seu carimbo, entendeu? Acho que no primeiro... Depois vai pegando a prática. Claro. Mas A isso gente, daí é tem normal. a gente tem aquela ideia que sempre vai chegar um paciente extremamente grave. E o que a Uhum. gente percebe no dia a dia, né, de plantão, é que chega do mais comum. E é isso que o Revalida cobra da gente, né, por muitas vezes. Logicamente que ainda aí às vezes tem Tem umas aqueles exceções. temas bizarros, mas 7 das 10 estações, digamos assim, Vai é ter. algo do seu dia a dia. E é exatamente isso, eu acho que Não, que e você talvez vai percebe que aparecer. você tá bem condicionado, né? A fazer a estação, digamos assim. Porque eu fui ajudar no atendimento de uma feira da saúde que teve na faculdade do meu irmão. E eu falava pro paciente que eu ia lavar as minhas mãos. Tipo, Avisava. eu avisava. E é uma coisa que você tá tão acostumado no checklist que você fala sem perceber, né? Uhum. Então, acho que vai ser Mas algo o bem atendimento parecido. vai ser ótimo, Não, vai ser vai extremamente ser o completo. checklist 10, né? A estação perfeita, quase. Exatamente. Mas uma coisa importante é que você vai prestar agora residência e É. eu particularmente acredito que você vai estar bem preparado. Uhum. Assim, a probabilidade de você ser aprovado é muito grande porque não foge muito, é muito É. parecido. Eu diria até às vezes é um pouco mais difícil e um pouquinho peculiar. A única coisa é que a prova de residência aprova menos tempo, né, na prova prática. Sim. Então tem que se preparar, mas também são só 5 estações. Daí eu acho que é metade mais do ou tempo, menos. são 5 minutos. Algumas nem tem, na verdade. Algumas né? não tem. A do Exato. SUS não tem. Não tem, é É. só prova E é mesmo. só teste. Só Uhum. teste. Então, Isso é assim, importante. porque a discursiva é difícil pra caramba, né? Hoje em dia, eu acho que só a Unicamp aqui em São Paulo, né, Pia? Antes, Só a na época Unicamp que eu prestei que tinha o mantém HC. ainda Uhum. a discursiva. Acho que é uma tendência. Fácil de corrigir, né? Uhum. É muito mais fácil de corrigir. Mas eu acho que o Revalida, por um bom tempo, ainda vai ter a discursiva. Porque... Até pra ver o idioma, né? É um crivo ali, é um teste, né? Assim, o idioma é uma parte também que conta muito. Porque eu via pessoas que... principalmente estrangeiros, que não tinham o português tão fluente... que eles não tiveram pontuação justamente por escrever em espanhol. Sim. Então, Fê, finalizando já agora, já vamos finalizar aqui o episódio. A gente sempre gosta de finalizar com uma mensagem final. Vamos aproveitar aqui que você é um case de sucesso, uma pessoa que, passou de primeira, revalidou aí, agora tá com vários planos pela frente. Vamos deixar uma mensagem final para quem realmente está na sua mesma situação ou que vai prestar agora a primeira fase. Conta um pouquinho, assim, o que você daria de dica para Fernanda ou para algum parente, alguma pessoa que você ama muito, que vai prestar a primeira fase, depois que vai prestar a segunda fase e que confia aí no que vai dar certo. Então, eu acho que o primeiro de tudo é você manter a calma e realmente focar no que você quer. Se realmente você quer aprovar o Revalida, infelizmente a sua vida vai girar em torno do Revalida. Então, pensa sempre uma fase por vez. Primeira fase, fez a primeira fase, faz o curso se possível, porque ajuda demais, você consegue se preparar muito bem. Passou a primeira fase, pensa na segunda e vai por etapas, que realmente sim é possível, é difícil, é uma caminhada muito longa, mas é absolutamente possível passar. A Pia, eu passamos, então acho que se você se esforça e você realmente quer aquilo, acho que a aprovação vem e sempre manter o pensamento
positivo de que vai dar certo. E é isso. Bacana. É isso mesmo. Bacana, então. Fê, muito obrigado pela sua Imagina. presença. A gente fica muito feliz mesmo de ter trazido você aqui. Aham. Você é um exemplo, então tá com a gente Sim. desde a primeira fase. Então a gente tem muito, muito carinho, né, Pia, por todo mundo que fez o discursivo, que é algo que a gente, assim, realmente cria um vínculo, cria uma família. Então, Sim. tudo que você precisar, pode ter Uhum. certeza que a gente vai estar por aqui, Lógico, estendendo a mão, né, Pia? vou continuar enchendo o Fê. saco. E agora, né, a vida, né, brilhou, agora Muda. você vê a vida com outros olhos. É. E agora é só seguir em frente, alcançar os sonhos. Proximamente aí, ginecologista ou É, obstetra, então... Logo, logo, se Deus quiser, vai dar tudo Exatamente, vai dar certo. tudo certo. Uhum. Então, eu só tenho a agradecer a vocês. E para muitos aí que vão querer conhecer, né, a Fê, muito provavelmente ela vai estar junto com a gente no Práticos, Curso presencial. prático Então, aí Estaremos todos lá, então. essa troca de experiência é espetacular, é algo que eu prezava muito no passado e é ótimo a gente se espelhar em pessoas que também conseguiram aí aprovar Não, com a e eu Fernanda. acho também que a gente consegue passar, né, para os outros, assim, o que realmente acontece. Porque eu acho que só sabe falar certinho quem passou por aquilo. Exatamente. Então, contar tudo, acho que ajuda bastante, assim, todo Não, mundo. isso é extremamente importante, Fê. A gente acredita Uhum. demais nisso, tanto que na parte da mentoria a gente faz questão de que sejam pessoas que revalidaram, estiveram na sua pele, porque essa troca de experiência é fundamental, né? Sim. Então, assim, e o presencial nada mais harmonioso ali, de estar junto. Inclusive, vai ter o almoço, vai ter o coffee junto com os professores, o almoço. É um momento de integração. Então vai ser muito legal, assim, é um momento que a gente quer trocar realmente, ter essa troca de carinho ali, vai ser muito Uhum. legal. E eu tenho certeza que o pessoal vai gostar muito, né? Vai ser sensacional, certeza. Então, perfeito. Muito obrigado de novo, Obrigada Fê. a E nunca você. se esqueçam que você pode revalidar.